Mas, pessoal, então vamos aos procedimentos, né, de início desse nossa mentoria coletiva sobre inovação. Espero que todos tenham lido a mini jornada, que é fundamental para essa mentoria coletiva. Então, tudo que vem aí de vocês, o Marcos André aqui está pronto para interagir, responder. É muito interessante essa diferença de inovação incremental para inovação disruptiva e da própria inovação, né? O que é inovação. Então, pessoal, eu vou pedir a todos que mantenham os microfones desligados, se possível, as câmeras ligadas, porque a gente adora ver a cara de vocês, né? Essa interação é um distanciamento que a gente fica mais perto de vocês com a câmera. Então, muito obrigado. E, para começar, né, vamos fazer o nosso check-in, né? Eu gostaria que vocês botassem aí no bate-papo, né, como vocês estão chegando, né, nesse novo momento. Ivana, você me ajuda? Ajudo. Chegando feliz, grande expectativa, animada, para cima. Amanhã feriado. Saudade das epifanias com Marcos André, curiosa, cansada, mas animada. Com dúvidas, bom, curioso e animado. Acho que a animação é o principal ingrediente aqui, né? Animação, curiosidade. Que bom, maravilha. Então, animados e curiosos, eu agora passo a palavra para o Marcos André, já que vocês estão curiosos, vamos que vamos com o Marcos, que está aqui também a 1000 por hora. Obrigado, Marcos. A bola está com você. Beleza. Estão me ouvindo bem? Bom, obrigado, PC, Ivana, Fernando. Bom, pessoal, um prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Parece que foi ontem que a gente fez aquela jornada daqueles workshops, mas estou aí de volta, morrendo de saudade de vocês. E vamos falar hoje sobre inovação. Eu botei o formulário lá para vocês poderem colocar algumas considerações, algumas perguntas. A gente vai tentar responder o que vocês colocaram lá como dúvida. Mas antes de eu abrir para a mentoria coletiva e vocês trazerem as questões pessoais das próprias startups de vocês e até as dúvidas de vocês sobre o tema, eu queria fazer só uma contextualização, como o PC falou. Existe muita dúvida hoje sobre o tema inovação. Tem muita gente falando sobre inovação, tem muita coisa na internet, tem muita live, tem muito material, tem muito curso de inovação, muita gente está chamando tudo de inovação, tudo é inovação hoje em dia, e, inclusive, isso está demandando alguns problemas dentro do mercado. Empresa investindo em iniciativa que eles acham que é de inovação e não está trazendo o resultado esperado. Startup achando que está inovando e, quando vai oferecer a solução para o mercado, descobre que não era inovação. Enfim, eu vou tentar desmistificar um pouco disso e tentar dar uma luz para vocês contextualizarem aonde vocês estão inserindo a ideia de inovação das startups de vocês dentro disso que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar 2 slides, que é um apanhado conceitual e teórico do que se chama como inovação, tanto dos pesquisadores, da academia e do mercado, para vocês entenderem e tentar... Assim, eu acho que o foco hoje é entender qual é o tipo de inovação de vocês, entender para que tipo de mercado essa inovação de vocês está direcionada e entender quem é a persona que vai comprar essa inovação de vocês. Se é um investidor anjo, se é um fundo de venture capital, se é um corporate venture de uma empresa, se é um open innovation, se vocês não vão precisar de nada disso e vão direto para o mercado tracionar sozinho, com base de cliente. Eu acho que é desmistificar e explicar um pouco disso para vocês, e aí logo em seguida a gente abre para as perguntas da mentoria coletiva, naquele formato que vocês já conhecem. Levanta a mãozinha e aí a gente abre e vai ali respondendo as questões, beleza?
Bom, passando aqui, então, eu fiz um desenho para tentar mostrar isso de uma forma mais clara, onde eu coloquei num eixo a inovação, o nível de inovação, e no outro eixo eu coloquei um eixo de tempo e recurso despendido, recurso gasto para fazer essa inovação funcionar. Então, o primeiro tipo que eu vou trazer aqui é a melhoria de processos internos, que são as melhorias operacionais. O que é isso? As empresas estão aí, estão funcionando já. Vamos pegar como exemplo, por exemplo, um e-commerce. Você tem lá o portal de e-commerce, você tem lá o site, o cliente entra, tem a experiência lá do cliente, né? Ele entra, clica, coloca no carrinho, vai lá, seleciona, vai para o checkout, compra, paga com cartão de crédito, isso é despachado via um delivery e chega na casa do cliente. Isso é um processo produtivo. Aí você vai e tem uma ideia de que, ao invés do cliente clicar lá no portal, ele pode comprar isso de uma forma mais dinâmica. Ele pode comprar isso através de um vídeo, ou ele pode comprar isso através de uma rede social, ou ele pode comprar isso através, sei lá, de algum outro método que é mais ágil, que vai transformar esse processo produtivo em algo mais rápido, mais fácil e vai favorecer esse processo de compra. Isso é uma inovação? Sim, isso é uma inovação. Mas isso é uma inovação de melhoria de processo produtivo. Você não está criando um produto novo. Você não está mudando o mercado. O que você está fazendo é pegando algo que já funciona e só entregando isso de uma maneira melhor. Então, sempre que a solução ela agiliza, facilita, reduz etapas. O meu processo de compra tinha 3 etapas. Vamos pegar um exemplo. Pagamento com cartão de aproximação. Isso é uma inovação? Isso é uma inovação operacional. O processo de venda é o mesmo. É uma rede, um cartão e o dinheiro. O que você fez foi colocar uma tecnologia que agiliza isso. E isso, inclusive, pegou um timing de mercado perfeito, porque as pessoas querem cada vez menos experiência touchless, que eu não quero tocar em nada, porque em cada coisa que eu toco, eu preciso passar álcool na mão, eu preciso me preocupar se aquilo está contaminado. Então, um cartão por aproximação, ele encontrou um momento de mercado perfeito, porque isso trouxe uma vantagem de redução de risco de contágio de Covid. Agora, isso não criou um mercado novo. Isso é uma inovação de melhoria operacional. Você melhorou de forma incremental um processo produtivo que já existia. E aí a gente tem um outro nível de inovação, que é a melhoria de produtos existentes. Qual é a diferença essa incremental de produto e a operacional? A operacional, você não criou um produto novo. Você simplesmente melhorou a forma como esse produto era vendido, entregue, enfim. A melhoria incremental, você coloca uma funcionalidade nova ou uma característica nova num produto já existente. Então, por exemplo, a gente vê muito isso nas televisões. Tem a televisão com tecnologia plasma, LCD, 4K, 4K com pixel não sei de quê, 4K com tecnologia no LED, enfim. Isso é uma inovação incremental de melhoria de um produto que já existe. Você inclui uma funcionalidade a mais. A própria questão da televisão virar uma Smart TV, você não criou um produto novo, você pegou um produto que já existia, TV, e você criou mais funcionalidades num produto que já existia. Ele continua sendo classificado como uma TV, mas agora ele é uma Smart TV. É uma TV com mais funcionalidade. Então, isso é uma inovação incremental. E aí a gente tem o outro nível, deixa eu voltar aqui, que é a criação de um novo produto. Esse tipo de inovação é você criar um produto que não existe. Você criou um produto que o mercado ainda não conhece. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do iFood.
Como é que vocês classificariam o iFood? O iFood é uma melhoria de processo produtivo? É uma inovação incremental ou é a criação de um novo produto? O que vocês acham? Pode escrever no chat aí. Novo produto. Incremental. Então, o que é o iFood? Vamos lá. O que você está comprando de verdade? Está comprando comida. A comida mudou? Então você não criou um novo produto. Você, cliente final, continua comprando comida. O que aconteceu é que criaram facilidades na escolha, pagamento e entrega. Então o iFood, ele é uma melhoria operacional. Agora, olha que interessante. O iFood começa a virar um novo mercado e um novo produto a partir do momento que ele disrupta, que aí sim é o outro nível de inovação, a partir do momento que ele disrupta um mercado existente. Então, você tem uma melhoria operacional que, no início, para quem o iFood vendia? Ele conectava clientes que querem comprar comida com restaurantes. O que aconteceu com essa nova demanda? Você criou um outro fenômeno chamado Dark Kitchen, ou Shadow Kitchen, que é, eu não preciso mais ter um restaurante físico. Eu posso ter a cozinha da minha casa, uma loja virtual no iFood, e eu ainda contrato um entregador ou uso os motoqueiros do próprio iFood para entregar. Então, nesse momento, você criou um outro mercado de comida. Porque agora você tem o chamado novo entrante no mercado, que é a pessoa que quer usar a sua própria cozinha de casa para vender comida no delivery. Então, quem é o principal concorrente dos restaurantes hoje? São as cozinheiras na cozinha de casa. Você entra lá, você tem um logo, você tem uma página bonitinha, você compra ali um sanduíche, uma pizza, e você não sabe nem onde isso é feito. Esse é o conceito de Dark Kitchen. Mas o iFood, ele começa como uma melhoria operacional, visando melhorar o processo de delivery e da relação entre consumidor e restaurante, oferecendo um cardápio virtual. Foi assim que o iFood começou. E daqui a pouco ele virou uma inovação disruptiva. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma escala. Então, muita gente começa com inovação operacional, que melhora um processo produtivo. Depois, isso pode ou não melhorar produtos existentes. Isso pode ou não criar um produto novo. E, se o mercado adotar isso, isso pode criar um novo mercado. O questionamento aqui interessante é, existe uma regra para isso? Existe um roteiro? Existe uma receita para você sair de uma melhoria operacional e ser uma inovação disruptiva? Esse é o grande questionamento que a gente vai discutir aqui, que a gente vai debater aqui. E aí o que é interessante a gente olhar primeiro para essas 4 escalas é, a gente ouve muito todo mundo dizendo, se não me engano, 92% das respostas lá do questionário foi, sim, a minha startup é inovadora. Quando a gente abrir para a mentoria coletiva, obviamente que isso vai aparecer em mais detalhes e a gente vai poder tratar caso a caso. Mas agora, eu vou pedir para vocês para fazerem uma autorreflexão. Qual é o tipo de inovação de vocês? Vocês estão criando um novo mercado? Vocês estão criando um produto que não existe? Vocês estão melhorando um produto que já existe no mercado? Ou vocês estão simplesmente fazendo melhorias operacionais em mercados, produtos e empresas já existentes? Porque isso vai fazer uma grande diferença. E é um ponto que eu tenho percebido muito quando eu tenho feito mentoria com as startups, e principalmente trabalhado com empresas de mercado, que é a minha startup quer pegar dinheiro de investidor. Ou então eu vou entrar num programa de Open Innovation para uma empresa. Mas espera aí, o que você está propondo fazer não é para esse público. Então, para tentar explicar isso um pouco melhor, eu vou mostrar onde esses públicos entram nesses tipos de inovação.
Então, se a gente pegar aqui e cruzar um eixo aqui, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando você está criando um produto novo ou criando um novo mercado, você está falando direto com o cliente final. Você está falando para o cliente final. Então, se você cria um produto novo, a tua persona vai ser o cliente final que vai comprar isso direto de você. Ah, não, mas eu não falo com o cliente final. Então, você, na verdade, vai vender uma melhoria ou o incremento de um produto que já existe. O que é muito comum nas mentorias? Startup dizendo que é inovadora, disruptiva e vai criar um novo mercado e não fez nem análise de concorrente. E o que eles estão oferecendo já tem por aí. E aí o pessoal fica querendo pegar investimento anjo ou investimento semente, falando no pitch que é inovador e disruptivo, e todo mundo olha e fala, peraí, o que essa pessoa está falando já existe. Não vai captar investimento. Não vai captar investimento e não vai conseguir cliente. Vai nadar e morrer na praia. Porque está falando para o público errado. Porque está vendendo o pitch de forma errada. Se você está melhorando algo que já existe, que já tem, e aí a análise de mercado e a análise de concorrente, ela é uma ferramenta estratégica essencial para isso. Pô, peraí, eu achei que eu era inovador e disruptivo e só tinha eu no mercado, que eu estava criando um produto novo, e na verdade o que eu não fiz foi pesquisa de mercado. Peraí, mas já tem. Agora, deixa eu olhar, qual é o meu diferencial em relação a isso que já tem? Ah, não, o meu entrega funcionalidade nova. Peraí, se você entrega funcionalidade nova em cima de algo que já existe, será que a minha persona de cliente não é esse concorrente que já tem isso? Será que eu não posso vender para ele? E aí, se o meu público, então, e a minha persona vai ser uma empresa que já tem isso, por que eu estou fazendo pitch para investidor? Porque você sabe o que vai acontecer? Primeira pergunta que o investidor vai fazer para vocês é: qual é o teu potencial de escalação? Qual é o teu marketing? E aí você vai dizer, ah, não, o meu público-alvo são essas empresas que têm isso daqui. Pensa na cabeça de investidor. O que investidor quer? Ele quer investir num mercado segmentado e limitado? Ou ele quer investir em um produto que pode escalar e até internacionalizar, para ele poder ter ganho com o investimento que ele fez na startup? Não faz muito sentido que o investidor anjo e o fundo de Venture Capital procure muito mais novos produtos e inovações disruptivas do que melhorias operacionais e melhoria de produto existente? Porque, peraí, eu posso até botar dinheiro nessa empresa, mas é um mercado limitado. Ah, o meu público é aquela empresa que trabalha com isso daqui e faz isso, isso e isso. Tá, qual é o tamanho desse mercado? Ah, o tamanho desse mercado é esse. Pô, peraí, então o meu ganho vai ser limitado também. Deixa eu olhar para outra startup do lado. Não, a outra startup do lado ela está trabalhando B2C. Cara, peraí, isso daí eu posso conquistar milhões de consumidores. O meu ganho de investimento vai ser muito maior. Então, a preferência de investimento, anjo e venture capital, sempre é inovação de criação de novos produtos e inovação disruptiva. É isso que o pessoal está atrás. E, obviamente, que isso é 1 em 100. Eu não vou entrar nos detalhes dos critérios de investimento, porque tem muita gente hoje investindo de qualquer maneira. Eu acho que tem muita gente botando dinheiro sem levar em consideração aonde está colocando. Por conta disso, até a gente tem trabalhado fortemente na criação de um modelo de governança para startup, para ajudar o investidor a fazer essa escolha. Mas o que a gente vê muito por aí é gente torrando dinheiro de investimento. Botando dinheiro e depois, obviamente, vai alimentar as estatísticas de conflito. Porque o cara botou dinheiro, ele quer resultado. E aí ele não conhece o mercado onde ele botou dinheiro, aquela startup não vai dar dinheiro a curto prazo, o mercado que ela prospectou é um mercado limitado, que não vai trazer um ganho de escala, o investidor vai ficar no cangote dos founders, querendo o retorno dele, vai dar briga, daqui a pouco todo mundo se desmotiva e a startup quebra. Então, o que a gente tem? Quando a gente está falando de melhoria operacional ou inovação incremental de produto já existente, o público de vocês deveriam ser as empresas. Empresas concorrentes, sim. Esse é o público de vocês. As empresas já se atentaram para isso. Por isso que o tema Open Innovation está entrando na moda.
E por isso que eu coloquei até uma pergunta para vocês, o que vocês acham que é Open Innovation? E foi bem interessante porque as respostas elas ficaram bem diversificadas. Não teve nenhuma resposta ali que sobressaiu. Ah, o pessoal acha que é isso daqui. Não, está bem diluído. E é interessante porque, se não me engano, as opções que eu coloquei ali o que é Open Innovation? Ah, é um hackathon, é a empresa querendo investir em startup. Eu coloquei várias coisas que eu vejo que acontece hoje no mercado. Então, primeiramente, esse tema Open Innovation ele foi criado por 2 professores de Stanford, em que eles falam que as empresas tradicionais elas têm que ter eles chamam de gestão ambidestra. As empresas deveriam ter um modelo de gestão que olha para os 2 lados. Uma coisa que eles chamam de inovação fechada, que é a melhoria operacional. É a melhoria operacional baseado em falha, erro de fabricação, erro de produção, feedback de cliente, pesquisa de satisfação. A empresa está melhorando continuamente aquilo que ela já faz hoje. Isso eles vão chamar de inovação fechada. A empresa está continuamente no processo de melhoria contínua. E eles falam que as empresas tradicionais, na sua grande maioria, fazem isso. Só que a empresa também deveria olhar para a inovação aberta. O que é a inovação aberta? Seria a antiga pesquisa e desenvolvimento. Você tem uma área da empresa que está fora da produção tradicional e está olhando para a novidade. Então, vamos começar a criar protótipo, vamos começar a investir em ciência, em pesquisa e desenvolvimento, dependendo do nicho de atuação da empresa. Isso se faz muito com universidade, dependendo do nicho de atuação. Mas hoje, quem a gente vê fazendo isso de uma forma muito mais ágil são as startups. A partir do momento que o pessoal começa a usar ferramentas ágeis, DevOps, Scrum, Design Thinking, Business Model Canvas, e começa a criar protótipos que vão ser testados rápido e que vão entrar no mercado mais rápido. Então, o que seria a inovação aberta de verdade na ótica de quem criou esse tema? É a empresa ir para o mercado e falar o seguinte: deixa eu ver o que está sendo desenvolvido de novo aqui que eu posso me beneficiar. E aí, as iniciativas de Open Innovation das empresas, elas vão para o ecossistema se conectar. Então, olha só, eu tenho um problema meu aqui dentro da empresa, que tem uma startup que já está desenvolvendo algo que isso serve como melhoria operacional da minha empresa. Cara, deixa eu me conectar com essa startup. E o modelo de Open Innovation, ele não é fechado, ele não tem uma regra. Como eu me conecto com essa startup? Eu posso me conectar da forma que eu achar melhor. Eu posso subcontratar eles, eu posso comprar eles, eu posso investir neles, eu posso simplesmente pagar pontualmente para eles desenvolverem algo para mim. Isso não é fechado. A lógica, ela deveria ser: a startup ela está lá fazendo o MVP dele e ela tem a ideia de negócio. Aí, de repente, chega alguém e fala: caramba, isso que você está desenvolvendo serve para mim. Vamos nos conectar? É um momento de decisão da startup. Pode ser que aquela necessidade pontual dessa empresa está fora do escopo do MVP, mas essa empresa está oferecendo dinheiro. A startup pode ter um momento de decisão de: espera aí, eu posso dar um pause aqui no meu MVP tradicional e criar um outro MVP só para essa empresa, só para eu me capitalizar. E aí depois eu volto para o meu MVP tradicional e continuo trabalhando. Ou eu posso entender que o que esse cliente está me pedindo, eu posso escalar para outros clientes também. Então, sim, eu vou pivotar o meu MVP, vou desenvolver para essa empresa e vou oferecer isso para outras empresas. Agora, o que a gente vê acontecendo na prática é que as empresas estão pegando os seus operacionais e fazendo hackathon. Então, eu tenho um problema aqui com estoque, com logística, com retenção de cliente, com faturamento, e eu vou pagar para um hub de inovação, para que esse hub de inovação selecione as startups, para essas startups desenvolverem para mim. E sabe o que está acontecendo na prática? As startups estão indo de forma desavisada. Elas vão lá achando que elas vão se conectar com essa empresa para tocar o MVP delas. Não, não vai. Vocês passaram a ser mão de obra daquela empresa. O que as empresas estão fazendo com Open Innovation hoje é contratar mão de obra barata. Porque se ela não fosse fazer isso como Open Innovation, ela ia ter que ou desenvolver isso,
ou ela ia ter que contratar uma consultoria para desenvolver isso para ela. Então, o que o pessoal está fazendo? Contratando mão de obra de startup barata. A startup está lá precisando de dinheiro, ela está em early stage, ela está começando. Agora, onde está a grande armadilha aí? A armadilha é, você não está fazendo o seu MVP se conectar com a necessidade daquela empresa. Você está desenvolvendo para ela. Provavelmente essa empresa ela vai te sugar para dentro da resolução do problema dela. E você vai se desviar do seu propósito enquanto startup. E as empresas sabem fazer isso muito bem. Tem empresa oferecendo vesting. Olha, eu vou te alavancar. Não, não vai alavancar. Ela quer que você desenvolva para ela e resolva os problemas que ela não consegue resolver. Então, é muito comum, eu tenho pego o escopo de edital de Open Innovation e, cara, 100% do que eu olhei até agora é mera resolução de problema operacional. Basicamente, o que o pessoal está fazendo é subcontratação. Quando o certo não deveria ser isso. O certo deveria ser qual startup já tem um produto em MVP tracionando que eu posso me beneficiar da maturidade e do tempo de desenvolvimento que essa empresa já percorreu. Eu vou virar para ela e vou falar, cara, isso aí que você fez me serve, vamos fazer um acordo aqui? Você desenvolve aqui uma versão só para mim, eu te ajudo a escalar isso para o mercado também, a gente pode fazer uma joint venture, mas na prática não é isso que está acontecendo. As startups acham que essa empresa está ajudando elas a crescer, não, ela está te subcontratando. Eu já vi uma meia dúzia ser sugado por empresa e desaparecer como startup e o pessoal virar funcionário da empresa. E aí tem empresa que ainda bota um slide e diz assim, esse aqui é o ecossistema de startups com os quais nós relacionamos. Não se relaciona. Você comprou aquela startup. Ela virou área de desenvolvimento sua. Ela virou meramente mão de obra da sua empresa. Alguém colocou aqui escalar o produto para concorrência. É exatamente isso, Renato. Isso não está acontecendo. A empresa não está investindo para você escalar isso para concorrência. Ela está colocando dinheiro, cobrando, comprando a solução que ela não consegue desenvolver. Isso é o que está sendo feito como Open Innovation hoje no mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês, que para mim é um dos mais esdrúxulos que eu já vi até agora. O pessoal fez um edital de Open Innovation com 6 problemas operacionais de uma empresa. E aí, selecionando startup em early stage, ou seja, startup que está começando. Aí, o programa rodou e tal, fizeram a seleção, selecionaram as startups. Selecionaram 2. Aí, daqui a pouco, o pessoal fez um anúncio no mercado contratando CEO para essas startups. Ou seja, eles perceberam na prática que essas startups não tinham maturidade para conseguir desenvolver nada, porque não tinham um gestor, não tinha uma figura que tocasse o projeto, tocasse à frente do projeto. Mas peraí, cara, você está contratando startup em early stage. O que você está contratando é um deck, é um pitch. Essas pessoas nem se organizaram entre elas de quem é quem, qual é o papel e responsabilidade. Eles não têm nada além de um discurso. Agora que você descobriu que a empresa não tem nada, aí você quer um CEO para organizar a casa. Passou 3 meses, sabe o que o pessoal fez? Lançou um outro edital. Agora a gente quer contratar a startup em tração. É o mesmo cliente pagando por tudo isso. Ou seja, uma empresa lançou um desafio, chamaram startup que não tinha nada pronto. Aí descobriram que não existia nada, queriam contratar um CEO no mercado. Aí descobriram que esse CEO também não ia acelerar o desenvolvimento. Aí agora eles lançaram outro edital para contratar startup em tração. Daqui a pouco eles vão descobrir que esses 3 editais não vão dar em nada, a empresa que contratou isso vai virar e vai dizer, caramba, esse negócio de Open Innovation não funciona. Deixa eu voltar para o meu modelo tradicional de contratar consultoria. É isso um pouco do que está acontecendo no mercado. Então, o que deveria ser o Open Innovation de verdade? O Open Innovation deveria ser, vocês têm um MVP e um protótipo rodando ou não que atende uma necessidade de uma empresa. Essa empresa vai olhar para vocês e vai dizer, olha, você quer desenvolver isso para mim? E vocês vão ter que tomar um cuidado e tomar uma decisão. O que essa empresa está me pedindo me distancia da minha ideia de MVP? Eu posso me distanciar temporariamente para fazer caixa para minha startup e depois voltar para o meu MVP tradicional?
Ou eu corro o risco de ser adquirido por essa empresa e nunca mais tocar o meu MVP, eu viro mão de obra dela. Isso é uma decisão estratégica da startup de vocês. Open Innovation é bom? É uma oportunidade. A minha análise de mercado diz que isso é uma tendência que vai crescer. As empresas elas estão descobrindo que Open Innovation é mais barato do que tentar trazer a solução. Eu gosto daquela frase de Einstein que ele fala: não é possível resolver um problema usando o mesmo estado mental que criou ele. Se as pessoas que estão lá dentro da empresa criaram os problemas e não conseguem resolver eles, o Open Innovation é uma saída para dar solução para a empresa que as pessoas internamente não conseguem resolver. A questão toda é como? E aí entra esse modelo de Open Innovation que, na minha opinião, ele vai precisar amadurecer um pouco, mas ele é uma tendência de mercado. As empresas vão começar a colocar dinheiro em startup. Ou em Open Innovation pontual, eu quero comprar pontualmente uma solução para um problema meu que já está se arrastando aqui dentro, ou as empresas vão começar a fazer Corporate Venture Capital. O que é Corporate Venture Capital? A empresa vai botar dinheiro na startup para a startup desenvolver para ela e também escalar. As empresas vão começar a ter as startups como subsidiárias. E aí, o grande desafio aqui é a startup ela precisa manter a autonomia dela enquanto startup inovadora. Porque se ela vier para dentro da empresa, esquece. Ela perde a agilidade, porque ela entra dentro do modelo de gestão e governança da empresa. Então, o modelo de gestão ambidestra, ele entra exatamente aí, no Corporate Venture Capital. A empresa vai ser um sócio da startup de vocês, para que vocês desenvolvam para ela e para o mercado também. Então, esse é um mercado B2B, que, na minha opinião, é um mercado crescente que vai amadurecer muito. Se vocês me perguntarem quem é o principal concorrente dos investidores de startup, para mim, são as empresas. As empresas vão começar a concorrer com unhas e dentes o investimento de startup com o investidor. Porque qual é a ótica do investidor? O investidor ele quer botar dinheiro na startup para vendê-la lá na frente. E o que a empresa quer? A empresa quer que aquela startup resolva um problema dela a um custo mais barato. E também que ela possa dar dinheiro para essa empresa. Então, isso vai ser uma coisa que vai conflitar, e vocês estão no meio. Vocês precisam olhar para isso e falar assim, espera aí, eu tenho uma proposta aqui de uma empresa querendo colocar dinheiro na gente, e eu tenho uma proposta de um investidor querendo investir na gente. Qual das duas eu escolho? A resposta disso é, qual é o tipo de inovação que vocês estão oferecendo? Se vocês estão oferecendo uma melhoria operacional ou incremental, o público de vocês é a empresa. Então, é Open Innovation e Corporate Venture Capital. Se o investidor colocar dinheiro em vocês, é porque ele quer um ganho limitado. Sim, ele pode querer, tudo bem, eu tenho uma perspectiva aqui de que você vai ganhar 3 vezes o meu investimento. Tá bom, é isso que eu quero ganhar. É um mercado seguro, é uma zona de conforto de investimento, tudo bem, eu vou botar dinheiro. Agora, a maioria dos investidores não querem zona de conforto. A ótica do Venture Capital, por isso o nome já diz, Venture, aventura, Capital, é dinheiro de aventura. A ótica de um portfólio de Venture Capital é, eu faço 10 investimentos de risco para ter exit e lucro em 1. Então, 9, eu sei que não pode dar em nada. Agora, se 1 der lucro, eu pago todos os outros que eu fiz. Por isso que os investimentos seed começam com cheque pequeno. E o pessoal vai partindo para o Série A, Série B, Série C, de acordo com a atração e crescimento da startup. O que o cara vai fazendo? Cara, eu vou soltando chequezinho de 50 a 100 mil. Vamos lá, investi em 10 startups, gastei 1 milhão. Uma me deu um retorno de 5 milhões. Putz, paguei o prejuízo das outras. Isso é como um investidor de risco pensa. Agora, se vocês estão querendo criar um produto disruptivo ou um produto de mercado, o que vai acontecer é, provavelmente as empresas concorrentes vão querer comprar vocês, e aí é o famoso M&A, é o Merge Acquisitions, é fusão e aquisição. Vem cá, quanto custa tu? Eu acho engraçado, cara, tem um número muito poluído hoje no mercado. As empresas estão investindo tanto em startup. Não, esse número está errado, elas não estão investindo. A grande maioria dessas transações foram compra mesmo. O pessoal comprou e a startup acabou.
A startup virou uma área daquela empresa. Ela não é mais uma startup. Para ser uma startup de corporate venture capital, ela tem que continuar existindo fora da empresa. Isso sim é uma conexão de inovação aberta. Você tem uma empresa, ela é sócia dessa startup, mas a startup tem autonomia para continuar tomando suas decisões e continuar desenvolvendo o produto para o mercado. Só que esse produto também serve para essa empresa. Isso é corporate venture capital. Merge acquisitions não é isso. Merge acquisitions agora eu mando em você. Esquece teu MVP, esquece a tua visão de quer mudar o mundo, de quer impactar o mundo. Agora você trabalha para mim. Você vai fazer exatamente o que eu mando e vai entrar dentro do modelo de gestão meu. Acabou a inovação. Você caiu no modelo de inovação fechada. E aí você tem um investidor de venture capital, que ele quer ganho. Cara, o que esse cara quer eu quero botar 100 mil e quero ganhar 3 milhões, no mínimo. Essa é a visão de um investidor anjo ou de um investidor de venture capital. Eu vi hoje, é muito engraçado, eu vi hoje um curso não, é um curso, uma palestra, um workshop, do Sebrae de Santa Catarina, ensinando as startups a fazer exit. Eu falei, cara, tá muito errado isso. Startup não faz exit. Quem faz exit é o investidor. O investidor ele bota dinheiro na startup para ganhar dinheiro na venda. Então, ele diz o seguinte, eu vou botar 100 mil agora, quando essa empresa receber um série A, eu pego a minha parte desse lucro e saio fora. Esse é o chamado exit. Quando vocês leem aí no mercado, Bossa Nova fez um exit esse mês de 10 milhões. O que aconteceu com eles foi, eles botaram um dinheiro nessa startup em early stage, fizeram um investimento seed, um investimento semente, essa startup cresceu, tracionou, recebeu um investimento ou foi comprada, esse cara vai lá, ele pega a parte dele de participação e ganhou lucro. Isso é uma mera transação de investimento. Então, isso que é o exit. Você não ensina a startup a fazer exit. Você ensina a startup a dar certo, a tracionar. Quem tem exit é o investidor. Isso é só um exemplo para vocês verem de como... então, eu já vi explicação de exit como a startup se vender para uma empresa maior. Não, está conceitualmente errado. O exit é o lucro do investidor. Isso é que é o exit. O investidor ele investe numa startup pensando no lucro do exit. O que a startup pensa? A startup tem que pensar em conquistar cliente. Mas o meu foco é conseguir investimento. Mas investimento para quê? Investimento para poder melhorar o meu MVP para conquistar cliente. Aí sim eu vou crescer e vou escalar. Bom, então dentro dessa lógica aí que eu mostrei até agora, fica bem claro aí quais são os mercados potenciais. E aí você tem aí os níveis de inovação, que é o que a gente vai começar a falar agora na mentoria. Inovação operacional incremental, eu chamaria de zona de conforto da inovação. É a inovação mais fácil. Deixa eu ver o que já tem hoje, deixa eu ver o que não funciona, deixa eu tentar fazer isso de forma melhor. É o tipo de inovação mais fácil. O meu pitch, eu posso até dizer, estou resolvendo um problema que existe no mundo. Não tem aquela pergunta sempre da ideação? Qual é o problema que você está resolvendo no mundo? O problema que eu estou resolvendo no mundo é um problema que existe, ele é real. Eu estou melhorando isso. Eu estou fazendo isso de uma forma incremental. Isso eu chamaria de zona de conforto da inovação. Para você criar um novo produto, você precisa ter criatividade. Você precisa ter uma ideia que ninguém teve antes. Você precisa enxergar algo que ninguém viu antes. Você precisa pensar numa necessidade de uma persona de cliente que nem esse cara sabe que ele precisa disso ainda. Ou seja, você vai chegar para ele e vai dizer o seguinte, cara, se tivesse isso aqui, você compraria? Caramba, compraria muito. Legal, então agora eu tenho uma ideia de um novo produto. Para você fazer uma inovação de criação de um novo produto, você precisa de estratégia. Você precisa usar uma série de ferramentas. Você precisa fazer análise competitiva, análise de mercado, análise SWOT, PESTEL, força competitiva de Potter. Tem uma série de ferramentas que você vai usar para você tentar criar um produto inovador. Lembrando que vocês estão concorrendo com a área de pesquisa e desenvolvimento das grandes multinacionais.
Você está concorrendo com os grandes mestres do marketing que tem por aí. Não que vocês não consigam, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esse é o mercado que todo mundo quer, criar um novo produto. Se eu tenho a oportunidade de criar um novo produto que não existe, caramba, eu tenho mercado só para mim. Eu não tenho nem concorrente por uma curta faixa de tempo. Criar um novo produto, você é inovador temporário. Porque o teu concorrente, que tem muito dinheiro, ele vai olhar e vai falar, pô, legal, obrigado por você ter sido criativo, agora eu só preciso te copiar. Só que eu te copio com mais dinheiro, porque eu já tenho verba. Então, toda inovação criativa de um novo produto, eu diria que o teu principal concorrente é a tua própria velocidade. Porque você tem que criar um produto inovador e já conseguir emplacar ele no mercado, sabendo que os concorrentes vão criar um novo produto para vir atrás de você. E se a gente pensar nessa escala de recurso e tempo, uma inovação de zona de conforto ela é muito mais rápida e dá muito dinheiro mais rápido. Criar um novo produto, isso demora um tempo maior. Criar uma inovação disruptiva de cara, eu diria que isso é fantasia. Por que é fantasia? Porque o que você está dizendo é, eu vou pegar todo um mercado que já existe e eu vou pensar em algo que ninguém nunca pensou ainda e vou ser capaz de desenvolver isso sem ninguém vir atrás. Pensando numa escala de tempo, quase impossível. Primeiro pitch que você fizer, alguém te copia. E aí entra a parte legal. Você sabe o que os heads de inovação de empresa estão fazendo hoje? Eu estou falando isso porque isso é exemplo real. Eu conheço head de inovação de empresa que está frequentando o ecossistema só para pegar ideia. O cara frequenta a comunidade, o cara vai em hackathon, o cara conversa, troca cartão, é super solícito. Eu conheço gente que está colocando ideia em programa de aceleração só para copiar a ideia dos outros. O que o cara faz? Ele pega um pitch ali, leva para dentro da empresa e fala, cara, pega essa verba. Imagina uma empresa que tem 1 milhão em caixa para gastar com MVP. Ele pega o teu pitch, vira para a equipe de desenvolvimento dele e fala, desenvolve isso. Pronto. Você está lá com a tua ideia disruptiva, só que você não tem caixa, você não tem dinheiro, você tem meia dúzia de co-founder, todo mundo lutando para sobreviver, dentro de uma aceleradora ou de um programa de aceleração com subvenção, e aí vem uma empresa e lança aquilo que você vem falando há 3 meses. Por que eles conseguiram isso? Porque eles copiaram. Eles copiaram a ideia e eles têm dinheiro. Então, a inovação disruptiva vinda de uma startup é muito difícil. Não estou dizendo que é impossível. Eu estou dizendo que é muito difícil. Por isso que eu chamo de... É quase uma fantasia. Porque você tem que ter dinheiro, você tem que ter o timing correto do mercado e você tem que ter uma estratégia muito bem definida. Para você... Primeiro é o seguinte, vamos ser bem práticos. Uma pessoa que já tem experiência de mercado e já tem um networking grande, ele abre porta fácil. Um founder de uma startup que está criando uma solução agora, você não consegue nem marcar uma reunião numa empresa. Você vai tentar falar com uma empresa, quem é você? Da onde você veio? Ah, não, eu tenho uma ideia aqui interessante. Se você bate na porta de uma grande empresa, eu estava até conversando com os meus sócios no outro dia, a gente estava brincando. Cara, você bate na porta de uma empresa, a primeira coisa que o pessoal pergunta é onde você já implementou isso? Cara, peraí, eu sou uma startup em early stage, o que eu tenho é só um pitch de um MVP. Ah, não, cara, desculpa. Faz o seguinte, volta aqui quando você já tiver algo mais tangível para me mostrar. Pronto, mais 3 meses que você perde timing de mercado. Só que o cara já ouviu a tua ideia. Sabe o que esse cara faz? Ele pega essa ideia, esse insight, e ele ventila isso dentro da área dele de pesquisa e desenvolvimento ou de inovação interna. E aí o pessoal vai lá e desenvolve. E você perdeu a sua inovação disruptiva porque ela foi copiada. Isso é realidade. Então, eu quis colocar isso daí, um pouco de realidade para vocês. Eu não chamaria de assustadora, Lucas, eu diria desafiadora. Essa é a realidade do mercado. A minha startup é inovadora. Ok, qual tipo de inovação você está oferecendo para o mercado? E aí, antes de abrir para as mentorias agora, se vocês quiserem já pode botar na mãozinha aí, eu vou dar só um exemplo de uma coisa bem interessante que eu estava estudando essa semana. SpaceX. Elon Musk disse que queria... Assim, o que o Elon Musk fez? Ele enxergou um novo produto que não existia.
viagem de turismo interplanetária. Cara, ele viajou, né? Ele literalmente viajou. Porque, porra, peraí, a gente não tem nem tecnologia para isso. Sim, ele está pensando numa inovação disruptiva, num novo produto, de uma coisa que não existe e ninguém tem ainda. Só que, vírgula, ele tem dinheiro para gastar com isso. Então, ele pegou uma verba que ele tinha da venda do PayPal e investiu nisso. E ele pegou o dinheiro que ele foi ganhando de lucro da Tesla e foi reinvestindo na SpaceX, e ele foi com o pitch dessa viagem interplanetária mostrando que o MVP dele funcionava. Eu acho que uma das grandes disrupções que ele fez foi ele conseguiu fazer o foguete pousar em pé. Ou seja, ele provou que dá para fazer uma viagem e voltar com o foguete em pé. Porque isso era um dos critérios para fazer uma viagem tripulada. Até então, o mercado de viagem interplanetária era: eu tenho uma cápsula que desgruda e depois aquilo cai no oceano num paraquedas. Ele conseguiu fazer o foguete decolar num local e voltar no mesmo local em pé. Quando ele fez isso, quem é o principal cliente disso? Lembrando que o objetivo dele de longo prazo é ser disruptivo e oferecer viagem de turismo interplanetária. Sabe o que aconteceu? Olha para o mercado de melhoria operacional. Quem olhou para essa tecnologia da SpaceX e falou: caramba, isso resolve um problema meu. Dois públicos de mercado, NASA e as operadoras de telecomunicação que lançam satélite. A SpaceX, ela tem revenue, ela tem faturamento prestando serviço para a NASA e para as empresas de telecomunicações. A SpaceX, ela já lançou 1.000 satélites para empresas de telecomunicações no mundo inteiro. Tudo isso, sabe o que ela está fazendo? Tracionando. Ou seja, ele começou com uma ideia disruptiva, vendeu o MVP, conseguiu investimento. A partir do momento que esse MVP funcionou, você sabe o que ele fez? Agora eu vou fazer caixa. Eu vou fazer caixa com as empresas que precisam disso. Então, ele continua com a visão de longo prazo de querer fazer viagem de turismo interplanetária. Mas hoje, o principal cliente da SpaceX é a NASA. Sabe o que a NASA fez? Para que eu vou gastar dinheiro com pesquisa e desenvolvimento se o cara tem um protótipo aí que está funcionando e é mais barato? Eu vou contratar ele. Sabe o que a NASA fez? Open Innovation. A SpaceX continua sendo SpaceX, ela continua desenvolvendo o MVP dela para o mercado, mas ela tem uma parte dela que presta serviço para a NASA. Entendeu a lógica? Como é que está acontecendo? Marcos, deixa eu ver aqui, que já temos 3 aqui, só para botar na ordem. Primeiro o Luiz Gustavo levantou a mão, depois o Ricardo, tá? E o Ricardo Vale e o Ricardo Chaves em terceiro, né? Eu só queria acrescentar nessa tua explanação ótima que você deu, que o caso da Zero Paper, da 21212, né, foi justamente, ela foi adquirida pela Intuit, não pelo negócio que eles tinham desenvolvido, que era uma forma simples de você fazer gestão financeira de micronegócios, mas sim pelo volume que ele tinha de clientes, mesmo não pagantes, né? Pelo volume de clientes, porque eles queriam entrar no Brasil. Então, isso tinha um valor muito maior do que a própria inteligência da startup. Eu só queria fazer essa colocação. E aí eu te pergunto, isso é inovação aberta? Não é, exatamente. Isso é fusão e aquisição. Isso é merger and acquisition, exatamente. Isso é aquisição. Eu não vou entrar nem num mérito estratégico, porque a visão executiva, às vezes, ela é muito maquiavélica. Só para não assustar vocês, mas, por exemplo, tem empresa que compra outra só para tirá-la do mercado. Eu prefiro comprar essa empresa e deixar ela morrer, porque aí é um concorrente a menos. Isso acontece, isso é real. Bem, então vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Luiz Gustavo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos André. Uma satisfação poder encontrá-lo novamente. Cara, ouvir você falar é sempre um choque de realidade muito grande, né? Porque a gente pensa uma série de coisas, imagina com essa inovação toda. Bom, vamos lá. O meu caso,
é na área agropecuária, no setor de equinos, e, sem sombra de dúvidas, no Brasil não tem nada que chegue nem aos pés ou parecido que passe à margem disso. Numa segunda pesquisa, já para fazer uma patente do produto, foi feito pelo escritório de advocacia uma pesquisa internacional. Tá? E essa pesquisa internacional mostrou que existem similaridades de média relevância à ideia, ao projeto da startup que a gente está desenvolvendo. Ou seja, eu estou diante de algo que realmente é inovador, não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. E aí, quando você coloca a questão valor, timing para isso, enfim, investimento, aí eu volto a estaca zero, porque investimento é algo que eu não tenho. Eu tenho um produto extremamente interessante, uma ideia que é uma dor vivida por mim e pelo mercado da equinocultura nacional, que eu vivo há 30 anos, e isso é realmente uma dor. Tem uma solicitação de uma associação de grande relevância de criação de cavalos para essa mesma dor deles, que são problemas que eles não conseguem solucionar, e essa ideia vem de encontro a isso, vem para solucionar isso, mas eu continuo literalmente esperando a liberação da mudança da outorga para poder desenvolver a parte inicial desse aplicativo. E, cara, eu confesso, depois de tudo que você falou, eu cruzo o braço e vou dizer, e agora? Vou fazer o quê? Minha recomendação para você é, ok, você tem um tipo de persona que depende disso e está parado. O que mais você pode fazer? Cara, não sei. Eu confesso que eu estou literalmente como eu estou aqui agora, de braço cruzado, com a cabeça cheia de ideias, mas eu não consigo então dar vamos passo lá. à frente. O problema é real. Sim? Não existe nada no mercado. Não tem. O que você está encontrando é uma barreira operacional para isso viabilizar. Exatamente. Quais são as outras alternativas sem ser esse caminho? Quais são os outros cenários e outras hipóteses? Preciso criar outras formas para romper essa barreira, mas... Isso, e aí? você precisa fazer outros design thinking, com o mesmo problema, mas pensando em outros caminhos, em outros cenários, em outros atores. Por exemplo, o que eu tentaria fazer é qual outro caminho que eu resolvo isso fácil? Vou te dar um exemplo. Tem muita empresa que, às vezes, precisa de uma liberação legal. Como o PC bem deu um exemplo. Tem uma empresa de fora que quer entrar no Brasil, mas ela não tem um CNPJ aqui. Ela não tem uma licença para operar aqui. Certo. O que é mais barato? Eu criar um CNPJ, botar um representante legal aqui, botar um escritório, ou eu investir em alguém que já está aberto? Investir em alguém que está aberto é muito mais fácil, que você já tem uma expertise do local, você já tem uma série de outras situações. Então, o que você pode pensar é, quem já tem essa liberação para fazer isso? Só não tem a ideia e o MVP. Entendi. Quem já tem essa licença? Cara, aqui no mercado eu não tem ninguém. Quem tem facilidade para agilizar esse processo? Mexer os pauzinhos, fazer a coisa acontecer, enfim. Na verdade, eu preciso apresentar o projeto da forma como ele já está, ou seja, a solução toda, né, para as empresas e para a própria associação que tem essa mesma dor, e buscar neles o investimento, ou seja, fazer um pitch direcionado, porque, na verdade, eles são a persona também, né? Já identificadas em todos aqueles processos iniciais que a gente já passou, eles também são a persona. A indústria que fabrica o produto é o usuário, um dos tipos de usuário, tá? Eles são os que detêm maior poder financeiro para poder viabilizar essa situação. Entendeu o que está acontecendo? Você tem uma possível persona que é o cliente final dessa solução, mas o que você está me dizendo é, eu não consigo chegar nesse cliente final do jeito que está hoje. Sim. Eu preciso de ajuda. Tem uma série de barreiras aqui no meio. Eu diria o seguinte, cara, esquece um pouco, nesse momento, esse cliente final e tenta ajuda para vencer essas barreiras. Talvez você tenha que fazer um Open Innovation ou se associar com alguém que vai enxergar nisso que você está oferecendo como um novo produto para eles. Sim, mas na verdade porque inclusive a dor veio de mim e deles também numa solicitação. Tipo, cara, precisamos resolver isso. O que você tem para solucionar para a gente? Isso. Essa foi a frase dos caras. Eu acho que o direcionador para você aí é quem gostaria de ter essa solução no portfólio de produto? Gostei disso. Boa. Você vai vender para esse pessoal, ele é a tua persona.
Ah, mas aí a startup não vai ser só minha, aí eu não vou vender direto para o cliente. Cara, esquece essa fantasia. Não verdade, funciona isso eu já assim. esqueci há muito tempo. Não passa pela minha cabeça isso, na verdade. Né? Às vezes é isso. Eu quero a solução, eu quero poder fazer com que a coisa se realize, porque eu acredito no potencial e sei que ele é viável, entendeu? Mas a coisa está nesse pé, onde eu não consigo dar um passo à frente por falta de recurso, para poder realmente fazer a coisa andar. Tem uma teoria de um filósofo e sociólogo francês chamado Bruno Latour, que é teoria ator-rede. Ele fala que as relações todas elas se dão entre atores que formam redes. E ele chama de ponto de passagem obrigatório quando você, para chegar num outro ator, se conectar com outra rede, você tem que passar por um ponto, não tem como fugir. Sim. Cara, tem uma questão legal ali, ou uma questão de mercado, que eu não consigo chegar lá se não passar por aqui. Cara, então esquece aquele ponto, você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá sozinho, sem investimento, sem dinheiro, sem protótipo pronto rodando. Você vai precisar de estrutura. Cara, então eu prefiro ganhar junto com alguém do que não ganhar nada. Sim, claro. É verdade. Então, cara, é pegar uma empresa que já está estabelecida no mercado, chegar para eles e falar, ó, você quer um produto novo? Ou quer incrementar um produto que você já tem? Eu tenho um MVP aqui, só preciso que você invista em mim. Agora vamos formalizar esse acordo. O que eu vou ser? Eu vou ser funcionário de vocês? Vocês vão me comprar? Vai ser um corporate venture capital? Vocês vão investir em mim? Como é que a gente vai fazer isso? Aí é a questão de acordo. Maravilha. Luiz, sim, diga, obrigado aí pela pergunta aí. Valeu, Marcos. Mais uma vez, obrigado. Desculpe aí, para a gente caminhar. Agora temos aqui o Ricardo Vale para fazer a pergunta. Parabéns, pessoal. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, valeu, cara. Luiz. Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Alô, boa noite, tudo bem? Bem legal. E eu já pensei bastante sobre essa questão e até uma dúvida que eu tenho recorrente. Eu acredito que a nossa startup está um pouco longe desse momento aí de negociar, né, com diferentes camadas de investimento, mas eu já fui a eventos de investidor anjo e tudo para pensar sobre o assunto e eu percebi uma coisa que eu queria confirmar com você. Existem investidores que não necessariamente estão ali querendo essa participação, esse lucro, já pensando na saída. Será que não existem aqueles que podem investir na ideia, alinhados com o propósito? Assim, é uma coisa que eu tenho pesquisado. Cara, tem. Eu te diria que é uma minoria. É uma minoria, mas tem. Porque, considerando as empresas, seria muito vantagem para nós, só que é exatamente essa questão que a gente está lidando. A gente não, eu acredito, pelo menos, que a gente não pode simplesmente solucionar uma coisa dentro de outra empresa. A gente precisa prover o nosso serviço trabalhando o público da empresa, aí sim. Mas sendo uma área, um setor dela, eu acho que a gente não tem esse perfil, não. Eu acho que não é nem ruim você resolver o problema de uma empresa, não. Isso pode até ser uma decisão estratégica para você capitalizar. A questão toda é o quanto você vai ficar amarrado a esse serviço pontual que você fez para essa empresa. Sim. É isso que tem que ser uma decisão estratégica. Ok, eu posso me desviar aqui tantos graus e desenvolver isso aqui para essa empresa do jeito que ele precisa, desde que ele não me puxe de forma centrífuga lá para dentro da empresa dele e que ele me pague para fazer isso. Eu me capitalizo e, de repente, essa capitalização que você consegue pontualmente é o que você precisa para alavancar o desenvolvimento do teu MVP. Contratar desenvolvedor, pensar em outras estratégias. Às vezes, isso é uma saída boa. E com um contrato bem feito, a gente consegue se proteger de que essa empresa maior passe à nossa frente, né? Exatamente, porque a tentativa da empresa vai ser extrair o máximo de vocês. Assim, o objetivo das transações comerciais é extrair o máximo de valor a um custo menor. É assim que a empresa vai negociar com vocês. Como é que eu extraio o máximo da startup pagando menos? O que vocês precisam analisar é se isso é bom para vocês. De repente, esse pagar menos de uma Ambev
é dar 1 milhão na mão de vocês. Cara, peraí, eu acho que eu posso atrasar o meu MVP uns 6 meses e botar 1 milhão em caixa. E depois de 6 meses, a minha startup começa com outro nível. Eu não preciso nem de investidor anjo, eu estou com 1 milhão em caixa. Isso é uma decisão estratégica que vocês têm que tomar. Entendi, obrigado. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. E agora vamos ao Ricardo Chaves. É com você, Ricardo. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Você... acabou que você meio que respondeu um pouco, acho que vai tangenciar pela resposta aí do gestão estratégica, mas a pergunta se refere a quando a gente está tentando abordar a parte da inovação em áreas internas do nosso projeto, né? Vamos dizer, em setores específicos ali. A gente sabe que é importante, que quando a gente crescer isso vai ser trivial, mas a gente sabe também que existe um esforço envolvido e isso demanda tempo e tudo mais. Teria algum tipo de um gráfico mágico? Eu sei que não existe, né? Mas assim, uma análise para fazer sobre o quanto é importante a gente conseguir aproveitar e investir nessa parte, nesses subsetores, sendo que a gente sabe o quanto que é importante a gente estar com a agilidade de produzir MVP, lançar no mercado, mais ou menos isso. Tá. Uma coisa que eu nunca vi ninguém falando hoje, até hoje nos programas de aceleração, ou todo mundo que fala de startup, parece uma fantasia de que a startup vai ser inovadora para sempre. A gente produz MVP, faz design thinking, ideação, e isso vai ser para sempre. Não vai. Quando vocês conquistarem cliente e o produto tracionar, vocês vão virar uma empresa burocrática igual qualquer uma. O Átila abordou isso com vocês. Vocês vão precisar de processo e gestão. Falou de processo e gestão, vocês mataram a inovação. Porque vocês vão ser burocráticos e repetitivos. E isso é necessário. Porque se esse produto traciona, ele tem que ser entregue com qualidade de forma padronizada. Vocês estão vendendo um produto que tem uma funcionalidade. Esse produto tem que entregar essa funcionalidade. Vocês vão ter que ter gestão da qualidade. Então, a tua empresa ela vai se voltar toda para uma gestão operacional da qualidade. Eu tenho que produzir o que os clientes esperam receber para eu faturar. E aí a tua pergunta é, como é que a gente continua inovando? Gestão ambidestra. Vocês têm que ter uma área de melhoria e inovação fechada e vocês vão ter que continuar pensando estrategicamente em inovação aberta. Uma parte de vocês vai olhar para o que tem que funcionar de forma padronizada e uma parte de vocês vai olhar para o mercado. Por exemplo, a gente tem uma empresa chamada 3C. Nós somos 3 sócios. Um pensa em estratégia, eu penso em inovação. O outro é operacional. A nossa reunião é assim, 2 falando de inovação, de mercado e de estratégia e um puxando o nosso pé para a gente voltar para a realidade. E a gente se complementa. A hora que tiver tudo rodando, uma pessoa vai tocar o dia a dia. E a gente vai estar pensando em inovação e mercado. Então, dentro lá do que a gente trabalhou com vocês na primeira fase, o PAE, os perfis, uma pessoa tem que ser criativa, uma pessoa tem que ser produtora. O produtor vai entregar de forma padronizada, o inovador vai querer inovar. Então, uma pessoa sempre vai estar puxando um design thinking, uma ideação, um novo MVP, uma nova persona, e alguém vai ter que garantir que aquele produto que está vendendo no mercado e já está no portfólio é entregue da mesma maneira, com o mesmo nível de qualidade, de forma padronizada. É assim que a empresa continua continuamente inovando. Maravilha, Marcos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ricardo. Muito legal, Marcos, isso que você colocou, né? Porque são os 2 lados, né? A startup ela tá para resolver um problema, uma necessidade ou atender a um desejo, seja ele incremental, seja ele disruptivo, né? Mas interessante é pensar que na hora que a startup entrega o seu encontra o seu market fit e entrega uma coisa, ela tem que começar a pensar como empresa, mas com uma mente de teste, validação, pivô de negócio para continuar sendo inovador nesse negócio que ele já entrega, seja ele incremental, seja ele disruptivo,
fazendo uma outra spin-off, né? Então, foi muito interessante isso que você colocou. Eu estou vendo aqui que o Ricardo deixou a mãozinha levantada, Ricardo. Não? Deixa eu Alguma aproveitar isso que pergunta você mais? falou, PC, e dar o exemplo da XP. XP foi inovadora. Hoje, ela concorre com os bancos tradicionais e hoje ela concorre com outros bancos digitais. Tem uma parte da XP que tem que concorrer com o banco tradicional, tem uma parte da XP que está concorrendo com os outros bancos digitais e tem uma parte da XP que está olhando inovação. Como é que isso se dá? Squad. Time funcionando em modelo de autogestão descentralizada, com autonomia para criar MVPs e produtos, e isso virar um produto do portfólio. Agora, a partir do momento que isso virou um produto do portfólio, tem que ser entregue de forma padronizada. Então, sim, nem todo mundo da XP é inovador. Tem gente lá da XP que é pago para repetir e entregar a mesma coisa da mesma maneira. Agora, tem gente dentro da XP que é pago para pensar em inovação o tempo todo. Cara, deixa eu ver, Banco Inter, C6, o que os bancos internacionais, o que está acontecendo no mercado, inclusive porque a XP agora ela está indo para uma estratégia de internacionalização. Cara, mercado brasileiro é uma coisa, e o mercado da América Latina, da Bolívia, da Colômbia, do Chile, do México, é outros concorrentes, é outra legislação, eles têm que ter uma parte da XP olhando o tempo todo para a inovação. Agora, uma parte da XP tem que garantir que o depósito entra, que o Pix funciona, que o cartão de crédito funciona. Então, ninguém é inovador o tempo todo. Isso é fantasia. Você tem que ter esses dois modelos ambidestros funcionando. E se as startups de vocês crescerem, vocês vão passar por isso. Tomara que passem. É interessante, Marcos. Por isso que a gente diz que a gente encontra no mercado os empreendedores seriais, né? Que são empreendedores que nem o Thales Gomes, né? Que criou o Easy Taxi, desenvolveu o Easy Taxi, mas, cara, não era o cara para tocar o Easy Taxi, porque ele é de perfil muito criativo, muito de pensar fora da caixa e tudo, então não deu fit com o próprio negócio que ele criou. Ele vendeu a parte dele e criou a Singu, né? Que também vai chegar no mesmo ponto de ele sair fora, porque o negócio dele não é gerir negócios, é criar novos negócios, né? Mas, pô, muito obrigado, foi excelente. Pessoal, e aí, como é que nós estamos? Hein? Alguma pergunta A mais? gente tem bastante tempo e ninguém quer perguntar nada. Tá todo mundo inovando disruptivamente aqui. O PC, o Fernando, posso fazer só uma pergunta, assim, um comentário? Claro. Ô Marcos, parabéns aí pela tua fala, né? É bem contundente e faz uma coisa que é super importante para todos nós, é nós refletirmos criticamente. Mas a minha questão está no seguinte, né? Você traz para nós uma ressalva muito importante, né? Que a partir do momento que você inova e você começa a entregar, você tem que ter os seus padrões e processos. E automaticamente você corre o risco de se burocratizar e perde a inovação, e você tem que estar atento. Na sua fala, me chamou a atenção o seguinte: é claro que uma startup, isso que eu quero perguntar a você, né? Uma startup que passa por esse processo, né? Tem um processo criativo, começa a fazer sua entrega e entra dentro desse problema da padronização e da burocracia, não quer dizer que ela está refletindo o mundo analógico, né? Que esse sim é muito fechado, né? Esse é muito rígido, né? O que você está colocando para nós, aí eu me lembro as suas falas nas suas outras palestras, que, mais uma vez, né, a coisa mais importante de uma startup seria manter a sua cultura, né, a sua cultura de inovação. Ela pode, sim, padronizar, ela pode, sim, se burocratizar, mas o que está no fundo do sucesso dela é manter uma cultura da inovação e é manter cada vez mais esses talentos. Seria isso? Sim, exatamente. Vamos pegar o exemplo da própria XP. Eu acho que é inegável que todo mundo enxerga a XP como uma empresa inovadora. Agora, eu acho que se a gente pegar headcount da XP, folha de pagamento, e fizer um cheque do lado, deixa eu marcar quantos funcionários aqui são inovadores. Cara, eu te garanto que a grande maioria não é.
A grande maioria está ali fazendo recrutamento e seleção, contas a pagar, contas a receber, limpando o chão, servindo cafezinho, está fazendo o serviço burocrático de uma empresa. Agora, existe uma parte da XP que respira inovação o tempo todo. O foco deles é inovação. Só que eles têm uma estratégia de inovação que se insere rapidamente no operacional. Esse é o grande diferencial. É você ter uma área de processos repetitivos, mas você ter um link que permite que novos produtos e melhorias entrem rápido em produção. Esse é o grande diferencial dessa gestão ambidestra funcionando adequadamente. Porque, senão, o que você cria no mercado hoje, uma grande parte das consultorias que eu faço hoje para a empresa é exatamente isso. Marcos, a gente não consegue inovar. Tá, deixa eu olhar o que vocês estão fazendo aí. Sabe o que a gente vê mais na prática? Você pega uma equipe operacional repetitiva, dá um treinamento de design thinking e acha que vai sair inovação dali. Não vai. Você sabe por que não vai? Porque o cara sai do treinamento com um backlog que ele tem que desenvolver até o final da semana, porque senão o salário dele não entra. Senão ele não é produtivo. Então, peraí, a mente desse cara está toda voltada para uma produção repetitiva. E você quer dar um treinamento de 2 dias para esse cara e acha que ele vai ficar criativo? Não vai. Não vai, porque isso conflita com o dia a dia dele. Então, o primeiro passo é você entender aonde está o problema da inovação. Às vezes, o problema da inovação está no próprio processo da empresa. Está na própria produção da empresa, está na própria estratégia de gestão da empresa. É engraçado que muitos gestores querem comprar a inovação, mas eles são os primeiros a matarem a inovação. Você sabe de que forma eles matam a inovação? Aqui ninguém pode errar. Cara, peraí. Se eu não posso errar, eu não posso arriscar. Se eu não posso arriscar, então não tem ideação. Então não tem MVP. Porque a lógica do MVP é você criar vários cenários para você ir testando e descartando e pivotando rápido. Agora imagina, se o meu gestor olha para mim e fala, Marcos, essa semana você pivotou 5 vezes. Tá, tudo bem, eu estou tentando buscar a maturidade da estabilização desse MVP. Faz parte do processo de ideação. Você não quer um novo produto? Você não quer uma inovação disruptiva? É isso. Eu não tive ainda o insight da ideia mirabolante que vai fazer a empresa dobrar de tamanho. O processo é lento. É isso mesmo. Ah, não, mas a gente paga você para ter uma ideia até o final da próxima semana. Não tem inovação assim. Essa é a mentalidade hoje. E aí, o que o pessoal está fazendo? O pessoal está tomando bomba na cabeça, não está dando certo, fazendo treinamento de design thinking, design sprint, canvas e blá, 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 blá. Você sabe para onde o pessoal está indo? Para o Open Innovation. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos dar dinheiro na mão da startup que ela resolve isso para a gente. Aí sabe o que acontece? A startup desenvolve um MVP, aí quando você... É fantástico isso, eu já fiz umas 3 reuniões dessas. Você tem uma área interna da empresa, você tem alguém que teve essa ideia mirabolante de fazer Open Innovation. Aí você vai lá, fecha um acordo com a startup. Aí você marca a primeira reunião entre a área interna e a startup. Sai porrada. Porque a área interna vira e fala, cara, isso aí não pluga aqui na empresa. Não é o mesmo banco de dados, não é a mesma tecnologia, não é o mesmo framework de desenvolvimento, isso não funciona. E, cara, e agora? A gente já comprou. E agora, como é que faz? Então, assim, vocês veem essas notícias aí, empresa tal comprou não sei quantas startups. Eles não sabem a besteira que essas empresas estão fazendo. Não porque elas fizeram besteira de comprar, mas eu afirmo para vocês com total certeza, comprou porque olhou uma solução e achou que essa solução é legal, mas não tem a mínima ideia de como fazer isso funcionar dentro da estrutura interna da empresa. Vai ver agora como fazer isso. Aí a empresa diz, não, só nesse mês nós compramos não sei quantas startups. Legal, eu quero ver agora fazer funcionar. Eu quero ver como é que isso pluga com a tua estrutura interna que já funciona. Como é que a startup vai conversar com a tua área interna? Esse é que é o grande desafio. Maravilha, Marcos, muito obrigado. Vamos aqui continuar. O Wagner levantou a mão e depois temos o Ricardo Vale também. Fala aí, Wagner, está com você. Boa noite, pessoal. Mais um depoimento sobre Open Innovation. Em 2014, eu participei
tem um programa, uma empresa chamada Inocente, e ela tem, as empresas colocam problemas dentro dessa empresa e eles oferecem prêmios e as pessoas do mundo todo veem ali o problema, o prêmio e baixam material e produz uma solução até um certo prazo. Aí, na época, eu participei de um programa da NASA, que era um problema que eles tinham para mandar sonda para Marte. E eles tinham um problema lá que eles tinham que colocar um peso dentro da sonda e enquanto ela voasse para poder fazer ela ficar girando de forma estável. Quando ela chegava perto de Marte, tem que ejetar esse peso. E cada quilo custava não sei quantos milhões de dólares. Eles tinham, era uma coisa tipo 200 milhões de dólares que eles ejetavam. Era um desperdício de dinheiro enorme. Eles propõem, assim, olha, nós temos esses materiais, esses volumes dentro da nossa sonda, eles têm que ter esse peso. A gente quer que vocês bolem uma forma de aproveitar melhor esse peso, para que quando a gente tiver que ejetar, eles possam fazer alguma coisa útil. E aí eu participei, propus uma solução que era basicamente criar como é que eu vou dizer, uma forma de monitorar, como se fosse um selfie da missão. Eles ejetavam os equipamentos, esse equipamento ejetava, ele entrava, abria um balão, e ele virava uma espécie de monitor acoplado enfim, não vou entrar no detalhe. A questão era $20 mil que eles pagavam de prêmio. A questão é que meu projeto avançou até uma fase e depois ele não foi escolhido. Só era um projeto escolhido, foram 2.500 projetos do mundo todo. Não ganhei, beleza, passou a vida que segue. Agora, eu fiquei sabendo recentemente, a NASA lançou a nova sonda para Marte, usando várias das ideias que eu tinha proposto e que não foram selecionadas. Eu não ganhei, não levei crédito, não levei nada. Não sei nem se eu posso provar que eles... Mas, enfim, para mim, Open Innovation tipo, os caras abriram, foram 2.500 projetos do mundo inteiro. Os caras pegaram ideia, pagaram $20 mil por um projeto e estão usando ideia até hoje. Se eu ainda fosse executivo de empresa, sabe o que eu ia fazer? Eu estou sem ideia hoje. Cara, deixa eu dar um prêmiozinho aí de R$1.000 para quem tiver uma ideia. Eu distribuo 5 mil, 10 mil reais e deixo alguém ter ideia para mim. É isso que o pessoal está chamando hoje de hackathon e Open Innovation. É mão de obra barata. Nunca mais, para mim, nunca mais participo. Valeu, Wagner. É interessante isso que você colocou, mas eu vou te dizer uma coisa. É muito gostoso a gente saber, independente do que a gente vai ganhar, a gente saber que a gente contribuiu com isso. Então, não se frustre com relação a isso, porque isso internamente você sabe que você fez. E é o que mais importa para você. Porque você criar, isso é contigo. Você demonstrou que tem criatividade, pode lançar novas coisas, que você não depende de ninguém. Então, eu acho que esse sucesso que você teve, né, eu acho que é muito bom para você mesmo. Tá? Então, parabéns. Obrigado. Para mim, teria sido muito bom se a NASA tivesse dito, olha, vamos usar essa ideia aqui do Wagner, não precisa nem me dar os $20 mil. Só se eles dissessem, olha, vamos usar essa ideia e me desse o crédito. Cara, imagina, você revela o crédito de uma coisa da NASA, cara, usando a tua ideia. Pô, mas enfim, isso que você falou vale para mim, né? Para os meus botões, vale. Como eu falei, eu não posso provar que eu estava vendo isso, eu vi na Discovery, sei lá, na televisão. Eu falei, essa é a minha ideia. Eles falaram que isso não ia funcionar, os caras estão fazendo igual. Aí, tipo, já era, meu filho, né? Boa sorte. Você tem o crédito, esteja certo disso. Patenteou isso? Registrou em algum lugar?
Olha a Não. importância da propriedade intelectual aí. Era muito específico, né, para aquele problema da NASA, a forma. É um problema muito. Por isso que eu não queria também entrar no detalhe, mas eu cheguei depois, quando eu fui eliminado, ainda cheguei a entrar em contato com um monitor, um intermediário. E eu falei, cara, se vocês quiserem, eu dou essa ideia de graça, não precisa me dar prêmio. Não, a gente tem a política do programa, depois que fecha, não tem mais nenhuma relação, eles não podem usar, eles não podem fazer, tal. Eu falei, beleza. Eu falei, não tenho nada que eu possa fazer com isso, porque isso é muito específico do problema deles. Tá Não, ótimo. tá. Ótimo. Desculpe te interromper, tá, Wagner? Já te interrompendo. Mas vamos seguir aqui. Porque, claro. Agora o Ricardo Vale tem uma segunda pergunta aí. Vai lá, Ricardo. Muito obrigado, hein, Wagner? Então, Marcos, você falou uma palavra importante que a todo momento eu fico pensando nela, né? A tal da velocidade. Como é que uma startup, né, 3 pessoas super ocupadas, sabe que a velocidade está de acordo com o mercado, enfim, porque seria, assim, pelo menos no nosso caso não é difícil, a gente tem uma ideia o tempo todo, é muito fácil botar coisa no papel. Eu até achei muito legal uma das coisas da curadoria, que mostrava como é que ter ideias o tempo todo faz com que grandes músicos fossem reconhecidos, né? É mais uma questão de volume de material produzido e descartado o tempo inteiro. E eu acho que isso deve ser feito para tudo, para a música, para a escrita, para a startup, para você exatamente trabalhar essas coisas que uma delas vai sair bem. Só que, ao mesmo tempo, o operacional fica comprometido, né? Você tem que andar do tamanho da sua perna. E uma solução viável seria, vamos contratar pessoas para fazer cada parte dessa. Só que isso também exige monitoramento. Então, agora a gente está muito nessa parte, né? Tem até pessoas colaborando tudo, mas, mandar documento para um, feedback do outro e tal, isso acaba saturando. A gente não consegue trabalhar 24 horas por dia e chega um momento que simplesmente a gente não pode abraçar mais essas execuções, né? E eu queria saber se você tem alguma sugestão para isso, se nessa questão de velocidade. Cara, se a velocidade e o timing de mercado for um fator crítico, tipo assim, cara, se eu não ganhar velocidade e se eu não acelerar, provavelmente eu vou perder esse timing de mercado, não tem outra saída a não ser captar investimento ou se juntar com alguém. Porque pensa assim, se você não fizer nada, você vai perder. Porque eu acho que um dos pensamentos das startups para não buscar ajuda, para não se juntar com uma outra empresa ou não procurar um corporate venture capital, é exatamente isso. Pô, eu vou perder a minha empresa. Cara, se você perder timing, você vai perder 100%. Com certeza. Se você não fizer nada, você vai perder tudo. Porque vão lançar outra coisa. Eu, pelo menos, eu tenho, sei lá, umas 5 ou 6 histórias de frustração de ideias que eu tive e não me mexi. E depois eu via, caramba, aquela ideia que eu tive, uma empresa fez. Cara, por que eu não fiz isso lá atrás? Eu não fiz porque eu não tinha desenvolvedor, eu não fiz porque não tinha estrutura. Cara, eu podia ter procurado alguém. Eu podia ter chegado para alguém e falado, olha, eu tenho a ideia, desenvolve aí, a gente ganha junto. Eu ia sair de um modelo onde eu não queria dividir para um modelo que hoje eu não ganho nada. Era melhor ganhar 50%. Então, a dica é, se o timing, a velocidade for um fator crítico para você, tipo assim, sozinho eu não vou conseguir. É melhor abrir mão de 50%, 30%, sei lá, qual é o equity aí que você vai dar para alguém e ter alguma coisa do que não ter nada. Entendi. Realmente, assim, a gente monitora, né, e o tempo todo está saindo alguma coisa bem parecida da nossa, aí já fica preocupado, assim. É uma questão de tempo até alguém fazer de fato na nossa frente. Bom, muito obrigado, Ricardo, pela pergunta. Rapidamente, para todos, tá? Eu coloquei aqui no bate-papo, a gente já está chegando a 20 minutos do nosso final da mentoria aqui, desse evento, belíssimo evento, por sinal, né? Discutir inovação
é sempre fantástico. Eu coloquei aqui no bate-papo, pessoal, a avaliação que eu peço que vocês façam antes de nós terminarmos, tá? Antes de nós terminarmos, façam a avaliação, que é muito importante para nós, porque, como eu sempre digo, né? Esse programa é feito por vocês e para vocês. E eu fico, super feliz de ver vocês novamente. Cláudia aqui, Cláudia Amaral, Renato, Deusa, Beno, o André, Francis, Alexandre, né, Vinícius e... Desculpe, eu não vou nomear todo mundo, mas essa linha de grandes empreendedores que vocês são e que fazem esse programa acontecer. Então, eu solicito que façam a avaliação antes de nós sairmos. E, pessoal, e aí? Alguém com mais alguma pergunta? Marcos aqui está arrebentando nessa parte de inovação. Eu tive vários insights aqui. Muito obrigado, hein, Marcos? Bora, pessoal, aproveitem. Eu tenho uma dúvida. E aí? Você falou bem hoje essa questão do disruptivo, né? A gente acredita que é disruptivo até a gente procurar no mercado alguém fazendo algo parecido com a gente. Mas quando a gente procura e não acha, a gente sabe que é disruptivo mesmo. Mas como é que a gente vende algo que é disruptivo ou naquele mercado ali é inovador? Essa pessoa comprar aquilo. Cara, boa pergunta. Se você olhar naquele gráfico lá, eu botei a disruptiva exatamente no final da escala, porque ela demanda mais tempo e mais recurso. A inovação disruptiva é você oferecer para o mercado algo que talvez nem o mercado saiba que ele precisa. É tão disruptiva que ninguém nem sabe que isso é possível de ser feito. Então, a inovação disruptiva ela tem dois fatores aí que eu considero muito críticos. Primeiro, é uma questão de confidencialidade. Você não pode sair fazendo pitch de uma inovação disruptiva. Por exemplo, eu estou trabalhando hoje uma ideia com os meus sócios que a gente considera disruptiva. A gente nunca vai colocar essa ideia num programa de aceleração. Para a gente, isso é um risco. A gente prefere seguir por um outro caminho. A gente vai fazer o MVP, a prototipação e tal, só que a gente está procurando parceiros para virem com a gente desde a ideação. E a gente está assinando acordo de confidencialidade, isso é chamado de acordo de NDA. É acordo de Non-Disclosure Agreement. É um acordo de não divulgação. Então, o que eu faço? Eu procuro um suposto cliente ou um suposto parceiro, faço primeiro um acordo com ele de confidencialidade e aí eu chamo ele para o meu design thinking. Ele participa do meu design thinking junto comigo e a gente faz um acordo de ganho mútuo, já pensando qual é a saída. Se esse MVP funcionar, eu prometo que eu reservo 30% dos primeiros produtos só para você ter um tempo de vantagem competitiva no mercado. Isso é um exemplo. Ou eu me comprometo a prestar 1 ano de serviço para você. Ou eu faço para você de graça. Ou você vai poder fazer marketing junto comigo. Enfim, você vai definir qual é o ganha-ganha ali de você com essa empresa. Eu não estou deixando de inovar. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não vou seguir esse modelo tradicional que está todo mundo seguindo. Por quê? Porque a minha ideia é disruptiva. Eu não vou fazer pitch. Eu não vou gravar vídeo no YouTube para todo mundo assistir o meu pitch e copiar. Espera aí, se eu fizer isso, eu perco o meu timing de mercado. Esse é um primeiro ponto que é crítico. O segundo ponto é, você provavelmente vai ter que educar o mercado. Antes de você vender, você vai ter que educar o cliente de que isso é necessário para ele. Então, você tem 2 trabalhos. Você tem um trabalho de manter a confidencialidade da tua inovação e o segundo momento é o momento de educar o mercado. No nosso plano estratégico, a gente tem um plano hoje de educar o mercado durante 6 meses para poder lançar o produto só daqui a 6 meses. Está entendendo o que a gente está fazendo? A gente não vai oferecer um produto nos próximos 6 meses, apesar da gente já ter o produto prototipado.
a gente vai começar, a partir de agora, a educar o mercado para a gente conseguir fazer a primeira venda só daqui a 6 meses. Você está vendo o gráfico de tempo? A grande pergunta-chave para a gente é como a gente sobrevive até lá? A gente tem que ter um plano pessoal para isso. Então, a inovação disruptiva não é uma coisa, não é para todo mundo, dizendo de forma mais clara. Ah, eu vou fazer inovação disruptiva. Não, cara, não é para ontem. Inovação disruptiva você tem que educar, você tem que explicar, você tem que mostrar para o cliente que aquilo é necessário, porque nem ele sabe. Parte do princípio que ninguém nunca pensou nisso. Se ninguém nunca pensou nisso, provavelmente nem os clientes sabem que isso é possível, senão eles já tinham tentado também fazer por conta própria. Eles já tinham tentado buscar no mercado, eles já tinham lançado um desafio com isso. Não, cara, ninguém nunca pensou nisso. E aí, se você começa a fazer marketing de uma inovação disruptiva, vem alguém com dinheiro e faz na frente. Cara, a gente tem mapeado pelo menos uma meia dúzia de empresas que, se ouvir o nosso pitch, saca 1 milhão do bolso e monta uma parada até um mês. Porque o grande diferencial nosso não é porque a gente é o melhor do mundo, não. O grande diferencial nosso é o ineditismo da ideia. É a forma diferenciada como a gente está oferecendo uma coisa que já existe. Agora, isso que já existe, a gente vai criar um novo mercado. A gente precisa ter isso consolidado, a gente precisa ter um primeiro case, para aí sim a gente chegar no mercado respondendo a pergunta que todas as grandes empresas fazem. Onde vocês já fizeram isso? Cara, a gente já fez aqui. Ah, porra, legal, agora eu quero contratar de vocês. O que vai acontecer quando o mercado souber o que a gente está fazendo? Vai todo mundo copiar. E aí, qual é o nosso grande diferencial? A gente tem que sair na frente. Isso é estratégia pura. A gente recebeu essa pergunta mesmo. É isso que você sempre vai ouvir. E aí você entra num dilema, né? Mas peraí, como é que eu posso inovar e levar algo já pronto se isso não existe? Cara, peraí, eu estou inovando, eu estou te trazendo para junto do meu MVP para você ajudar a prototipar. Ah, cara, não, faz o seguinte, volta quando você já tiver algo pronto. Tá, tudo bem, eu posso voltar quando tiver algo pronto, mas você sabe que quando eu voltar vai ser mais caro, né? Aí entra a negociação. O que eu estou te oferecendo agora não é algo pronto. O que eu estou te oferecendo agora é a oportunidade de prototipar isso junto comigo a um custo reduzido. A você fazer parte da minha prototipação. E aí, isso tem que fazer sentido para a empresa. Tem empresa hoje que quer fazer marketing dizendo que está se conectando com startup. Vídeo exemplo do Magazine Luiza. Magazine Luiza agora está investindo em startup como se estivesse fazendo responsabilidade social. Compramos não sei quantas startups, eu não sei onde isso vai. Eu vou esperar ainda para ver esse resultado para poder dizer se deu certo ou não. Mas eu sou muito cético em relação a isso. Para mim, hoje, o pessoal está pegando verba de responsabilidade social e comprando startup para fazer marketing. Compramos 20 startups. Cara, eu duvido que tem tanto problema assim que essas startups já estão maduras para resolver da noite para o dia. Duvido. Vamos ver como é que isso vai dar. Enfim. Daniel, obrigado aí pela pergunta, Marcos. Eu tenho uma questão aqui que eu fiquei pensando, caramba, falando de inovação, né, uma invenção, tá? Uma invenção, ela pode ser uma invenção incremental e uma invenção disruptiva também? Cara, então, conceitualmente, uma invenção é uma inovação. O interessante é que o indicador brasileiro de inovação é registro de patente. Isso está obsoleto. Nem toda inovação registra patente. Às vezes a inovação, por exemplo, o iFood registrou patente? A XP registrou patente? Não, esses caras criaram um serviço. Serviço não tem patente. Então, o conceito de inovação ele está muito voltado para quando você cria algo. Você cria algo tangível. E esse algo tangível, eu vou registrar uma patente para proteger isso daqui. Agora, registro de patente de serviço é muito complicado, porque você tem que provar que aquele serviço é completamente diferente que tudo já existe, que tudo que já existe. É muito difícil isso. Então, invenção, eu diria que é muito mais para quando você cria um hardware, para quando você cria um dispositivo, para quando você cria uma tecnologia que faz algo de forma completamente diferente. Código é patenteável,
Caixa é patenteável, lata é patenteável. Agora, ideia de serviço, de forma de funcionar, isso não é patenteável. É muito difícil de você comprovar o ineditismo de um serviço. É muito difícil. Você pode até registrar, só que aí você vai para um outro contexto. Como é que você escala algo que tem patente? Que não é um hardware, que não é um código. Eu estou dizendo que todo mundo que usar esse serviço tem que pagar um royalty para mim. E, cara, eu não vou usar isso não, eu tenho que pagar. Eu vou usar aquele que é escalável, que é democrático. Você pegou aqueles conceitos dos 6Ds, né? Da inovação exponencial, disrupção e democratização. Tem muito serviço só escala, porque é democrático. Baixa de graça, começa a usar, eu vou te cobrar lá na frente. Primeiro você cria um mercado, depois eu penso como eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso é democratização pura. Se você patentear, você não democratiza. E aí não escala. Esse é o dilema de como a patente sobrevive na dinâmica da inovação de hoje em dia. É interessante isso que você falou, porque eu sempre vejo o seguinte: uma coisa disruptiva que aconteceu lá atrás, em termos de serviço, né? Como eu expandi as minhas lojas. Aí o sistema de franquia foi criado, né? A filosofia de franquia foi criada, o que, na verdade, escalou muito mais do que a loja, né? O serviço de mostrar como se faz e receber royalties por isso. Então, você quer ver um serviço que é patenteável e muita gente ficou milionário? Pequenas melhorias de código. Eu desenvolvi um algoritmo de compressão de dados que permite que o vídeo trafegue numa velocidade maior. Sabe o que o cara faz? O cara cria uma patente e licencia isso para Google, para o Zoom, para uma série de outras empresas. O cara senta e fica só esperando pingar na conta dele o royalty desse pequeno pedaço de código, que para o Google e para o Zoom, o que esse cara fez? Open Innovation. Para que eu vou desenvolver esse código se o código do cara está pronto? Eu só preciso pagar 1 centavo por cada licença vendida? Pronto. Um dos caras, no outro dia eu estava vendo uma reportagem, um dos caras que ficou bilionário é o cara que desenvolveu o touchscreen. Ele só desenvolveu um softwarezinho que melhora a precisão do touchscreen. Quem são os maiores clientes desse cara? iOS e Android. Só. Sabe o que o cara faz hoje? O cara pega todo esse dinheiro que ele ganha de royalty, dessa patente dele, e fica brincando de venture capital com outras startups. Eu queria fazer um comentário. Fala, Deusa. Então, alguns de vocês sabem que a nossa startup, nosso projeto é na área de propriedade intelectual, porque eu faço doutorado na área de propriedade intelectual. Né, fiz um mestrado também, trabalho nessa área já há um bom tempo. Mais ou menos uns 10 anos só nessa área. Então, assim, eu vou só tentar contribuir, Marcos, esclarecendo algumas questões da sua fala, que eu acho que são muito importantes, principalmente quando a gente está num ambiente em que a gente está exatamente trabalhando com pessoas que estão da ideação para um MVP, né, para não gerar muita confusão na cabeça da galera. Lógico que aqui tem pessoas altamente experientes, a gente já interagiu aí em vários grupos, eu sei que tem muita gente com super background, mas eu acho que vale colocar algumas coisas meio pontuais, assim, tem 3 conceitos que estão permeando essas falas, que são basicamente invenção, inovação e modelo de negócio, né? Invenção e inovação não são a mesma coisa. Invenção é estado da técnica, é tecnologia no seu estado mais desenvolvido, digamos assim. E quando eu falo tecnologia, não é TI, tecnologia de informação, comunicação, não é TIC. É tecnologia em todos os campos, é produção de vacina, é produção de suplemento alimentar ou nutracêutico, é produção de ração, na verdade, desenvolvimento, não é nem produção, é desenvolvimento.
né? Quando a gente fala de invenção, a gente está falando de um estado da técnica em nível, no máximo, quando chega de protótipo, MVP mesmo, nem MVP, um protótipo, sabe? Aquele negócio que a gente faz no laboratório dentro de centro de pesquisa, seja ele institucional ou corporativo, ou universitário, enfim. Quando a gente fala de inovação, o Manual de Oslo é claro, o Manual de ele bebe na fonte schumpeteriana, que é o pai da inovação, que é um economista neoclássico. E aí ele diz, a definição dele de inovação é: quando você faz você inventa algo, você desenvolve alguma tecnologia e ela tem aderência no mercado, ela tem consumo, ela se expande, ou seja, ela realmente atinge o objetivo. Então, são coisas diferentes, são momentos, talvez até por alguns interpretados, momentos diferentes, mas são coisas diferentes. Porque, por exemplo, quando você coloca o exemplo, a questão da franquia, PC, é modelo de negócio. É modelo de negócio. Já não cabe nem na patente, nem, assim, numa inovação até caberia na classificação organizacional, né? Então, a gente tem os conceitos e os, digamos assim, os subconceitos e definições que eles realmente precisam estar claros. E aí, vou aproveitar que eu tinha comentado lá com o Wagner sobre a questão da NASA. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi com esse movimento de hackathon no Brasil, que já começou já há um tempinho, que era isso, era uma fonte de boas ideias de maneira barata para as empresas, né? Então, e eu recomendava isso para todas as empresas que a gente tinha incubada. Mas eu não participo de hackathon, a não ser que você tenha um acordo muito bem definido. E aí fica a dica para todo mundo, que é assim: toda vez que você for fazer interações, pense nos acordos, pense em documento, instrumento mesmo jurídico, que você tem um termo de sigilo e confidencialidade que te garante determinadas ressalvas, que as coisas não aconteçam. Você tem por exemplo, a gente vai agora contratar um monte de serviço e alguns deles são, por exemplo, de desenvolvimento de software. Você tem um contrato de prestação de serviço que prevê cláusula de propriedade intelectual, e nesse caso é de direito autoral, não é de patente, porque, assim, a legislação brasileira ela tem a produção de software separado. O software é uma derivação do direito autoral. Por quê? Porque ele não é uma invenção. O que é o código? Você escreve o código numa linguagem que a máquina entenda e processe. Então, é tipo você escrever um livro. Então, ele é uma derivação disso. Ele não é, por exemplo, uma tecnologia como uma nova vacina ou coisas que demandem um desenvolvimento realmente tecnológico inovador. Então, ele tem uma proteção separada, ele não é patenteável no Brasil, né? Em vários outros dos 154 países que têm assinatura, que são signatários do acordo de PI. Então, assim, a maioria dos países, software não é patenteável, mas ele é protegido por uma legislação específica que deriva do direito autoral, né? Marca, por exemplo, que é algo que eu acho que muita gente aqui ainda vai registrar também. Marca é propriedade industrial, né? Mas não tem a ver com invenção, é identidade, é signo distintivo. Então, recomendo que vocês façam, inclusive, uma busca, o site do INPI, alguns colegas, inclusive, já fizeram. E se precisarem de orientação, a gente dá também, inclusive, tanto em termos de marca, quanto de patente. Em como você achar... Aí, software, claro. Como você acha isso? Software não tem como fazer busca de anterioridade, tá? Porque software, ele fica com o código-fonte registrado, ele só vai a público se alguém protestar e gerar, né, um conflito. Aí abre os dois códigos e checa para ver se realmente tem ou não. No caso de patente, não. Tudo é publicado e marca também, então tem como consultar as bases. Então, recomendo que vocês façam algumas buscas para tirar. E aí, uma coisa que é importante, que eu gostaria de falar, é que, assim, é importante você proteger. E aí, quando você vai fazer um valuation, é que você sabe qual é a importância de você ter PI. Porque PI conta muito para uma empresa, principalmente, ou para um investidor, principalmente internacional, apostar. E dependendo da área que você atue, e de qual a diversidade do seu portfólio de PI,
mais valor você vai ter. Não assim, você vai ter uma marca, qual o valor da marca? Lógico, depende do mercado. Você tem algum market share ainda? Não, então não vai valer muito. Mas você tem uma API, tem parâmetros internacionais, tem tabelas internacionais que a gente trabalha consultando, né? Então, não é tão assim, não, aleatório. Licença de software também não é tão aleatório. Então, eu acho que vale a pena, assim, a gente ter até sugerir na avaliação, já fiz a avaliação, inclusive, e sugerir exatamente isso, que eu digo, gente, há necessidade de aumentar um pouquinho mais o conhecimento de PI, né? Inclusive, eu já tinha comentado aqui há muito tempo atrás, ano passado, eu acho, numa das reuniões, eu digo, se vocês quiserem, a gente faz algum bate-papo, estou devendo isso lá no Permutando também, mas estou organizando, inclusive, talvez saia na semana que vem já um de marca e de software, que eu acho que é o que mais é demandado aqui no grupo. Mas, então, fica assim a dica, e se precisarem de orientações, de recomendações nesta área, podem contar comigo, mas eu queria só aproveitar o embalo para não deixar passar batida essa questão, porque são questões assim, muito importantes, são muito técnicas, mas, ao mesmo tempo, há um esforço, e o nosso projeto é uma demonstração disso, é nessa linha, de democratizar o acesso a esse conhecimento, que é muito específico, é muito técnico, mas não é impossível. Deus, então, Deus, desculpe te interromper, obrigado por compartilhar. Eu sei que tem... eu quero beber muito dessa fonte, eu acho que vale esse bate-papo e a gente tem que programar esse bate-papo com todo mundo, porque eu quero beber dessa fonte também, né? Porque é muito importante. Não, em absoluto, é sempre um prazer dividir conhecimento e receber esse conhecimento que a gente não domina, né? E você está nessa linha que é muito importante, mas muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui, até ultrapassamos, mas, obviamente, como nós temos aí mais uns 5 minutinhos finais, porque a gente começou a receber vocês na sala às 18h10, né? Se eu não estou enganado. Então, eu quero aproveitar para agradecer ao Marcos por essa mentoria que foi fantástica. Vamos agradecer a ele. Muito obrigado pela dedicação, pelo empenho e por toda a curadoria feita para isso, que foi excepcional. Tá? Parabéns e muito obrigado novamente. E nós estamos finalizando e queremos ouvir de vocês. Espero que todos tenham feito a avaliação. Está lá no Telegram também, tá? No Coordenadas, né, Ivana? Beleza? E agora vamos para o nosso check-out desse evento maravilhoso. Eu gostaria de saber de vocês como é que vocês estão se sentindo, porque eu estou me sentindo com a cabeça fervilhando, né? Depois dessa inovação com invenção, patente. Estou aqui que a minha cabeça está fervilhando, mas muito obrigado. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui no bate-papo, né? Como é que vocês estão saindo do evento, desse momento tão legal. Tá? Ivana, me ajuda aí, dá uma leitura aí para mim. Eu vi um preocupado aqui, achei engraçado. Saindo fumaça da cabeça, estimulada, muita coisa para assimilar e decidir, pensativo. O pessoal elogiando o conteúdo da curadoria, viu, Marcos? Agradecendo o conteúdo, a curadoria, o pessoal está gostando bastante. Esclarecido, saindo esclarecido, interessado, né? Um tema que vai fazer a nossa cabeça borbulhar mesmo, né? E a ideia é essa, né? A gente não vai resolver nada agora, mas pelo menos o Marcos plantou aqui uma semente, né? Para que a gente mantenha esse foco, essa atenção nesse tema, né? A gente não deixe isso passar batido, né? Não entendi essa
essa mensagem pensando em mudar de carreira para caloteiro. Achei engraçada essa mensagem. Mais pessoas pensativas, vontade de aprender mais, repensando. As pessoas foram sacudidas, né? Todos nós fomos, de certa forma, sacudidos, né, Marcos? Quer trazer mais alguma mensagem, Marcos, para a gente fechar? Não, acho que só dizer que, gente, isso é inovação de verdade. Como eu falei lá no início, está se falando muito de inovação hoje, e na prática o que a gente está vendo é muito circo de inovação, mas muito poucas ideias mesmo práticas tendo sucesso. A taxa de sucesso das startups está muito, mas muito baixa. Isso é uma taxa de mercado. E acho que o nosso objetivo aqui, enquanto Comitê de Educação do Startup Rio, junto com o Fernando, com a Ivana, com o PC, é tentar trazer para vocês um nível de maturidade maior para a gente, pelo menos no Startup Rio, sair daqui com uma taxa maior. Eu acho que o meu principal comprometimento, o meu propósito, é pegar essa turma do Startup Rio e dizer para o mercado, olha, gente, a taxa de sucesso aqui é maior do que a média de mercado. Então, sim, a gente vai sacudir vocês, a gente vai trazer para vocês realidades que são diferentes do que vocês estão vendo por aí, porque a gente realmente está preocupado com o sucesso de vocês. Inovação não é fácil, se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Se fosse fácil, todo mundo era inovador. Não é. É pensar fora da caixa mesmo, é montar um Canvas e um MVP e ter um insight, olhar para o Canvas e falar, cara, não é isso, amassa e vamos começar de novo. E acreditar que uma hora você acha o caminho de algo que realmente é inovador e aí você vai ver que a coisa deslancha. Aquilo que era uma barreira se torna uma parceria, aquilo que era um desafio se torna um alavancador. Essa é a questão da inovação, é como ter sucesso apesar dos obstáculos. Bom, acho que é isso, queria agradecer mais uma vez o pessoal do Startup Rio por a gente estar tendo essa oportunidade de trabalhar esses conteúdos com vocês e a presença de vocês até aqui. Obrigada, Marcos. PC? Ivana, então, pessoal, muito obrigado. Estamos finalizando esse momento tão frutífero e vamos para o próximo momento, né? Que é um momento de desenvolver suas startups, continuar trabalhando ferrenhamente, porque nós estamos aí, vamos ajustar o cronograma para vir com o workshop da Emília sobre societário, que vocês estão, eu sei que vocês estão ansiosos para isso, e para o meu pitch também, né? Que a gente tem que preparar o pitch de vocês matador, né? Para arrebentar lá na hora da banca externa. Pessoal, muito obrigado, muita saúde para vocês. Distanciamento é importante, né? Vacina é fundamental, tá? A gente se encontra nos acompanhamentos, tá bom? E nas próximas etapas. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Boa noite, pessoal. Bom rever vocês. Boa noite a todos. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Pessoal, boa noite. Bom te ver, Jorge.